taxa de desconto de fluxo de caixa, né? Lembrando que eu já dei essa aula pelo Teams, né? Que a gente estava na época da pandemia, e agora vai ser só uma aula mais rápida para aqueles que porventura não conseguem entrar online na aula, e vai ter um apanhado de foi o principal tema que nós abordamos na aula regular, né? Então vamos lá, taxa de desconto do fluxo de caixa. Lembre que quando nós fazemos avaliação de uma empresa, a gente precisa projetar não só, a gente não precisa avaliar no caso não só o patrimônio, né, pegar todo o ativo menos o passivo e ver quanto que sobra de valor daquela empresa, mas também a organização ela está posta de uma forma que ela traz entradas de caixa, né? Então essa organização do jeito que é, ela traz resultado, né? Então você precisa considerar, né, se você vai eventualmente é, vender a sua empresa ou fazer alguma operação contra um banco, por exemplo, que é oferecer a companhia como garantia, o que, que você pode dizer, né, que olha, a empresa da forma que ela está organizada, ela gera isso de resultado. E a projeção é que ela gere esse resultado nos próximos 5 ou 10 anos. Então, se o banco assumir essa empresa, no caso de eu eventualmente quebrar, né, o banco ele vai ter um patrimônio muito bom, porque é uma empresa organizada para dar lucro, né? Então, você precisa trazer essas projeções a valor presente. E é essa taxa de desconto que a gente vai ver hoje. Não tem muito segredo. Vamos lá então para o nosso segundo slide, só um pouquinho. Né? Então as empresas elas são financiadas por quem? Pelos seus sócios e pelas suas dívidas, né? Capital próprio, que é o nosso PL, e o nosso passivo, tanto circulante e não circulante, são as nossas dívidas, né? Professor, fornecedor é dívida. Você comprou com um boletão lá para 15 dias, 20 dias, 65 dias, aqueles boletos bons, né? 120 dias, né? Então você fica devendo para o fornecedor. Então isso daí é uma coisa boa. Eventualmente, você vender a prazo, vende à vista e paga a prazo é a realização da liquidez, né? Então, pessoal, o fornecedor está financiando o teu negócio quando ele te concede um prazo de pagamento, né? Custo da dívida própria e terceiros, cada uma delas tem um custo, né? Tá? Tem que ter uma taxa de retorno que cubra esses custos, né? Inclusive o custo de oportunidade, né? Que o sócio, quando ele vai optar por aplicar recursos nessa empresa, ele está abrindo mão de outros recursos, né? E, tá, então ele tem que remunerar, inclusive, essa taxa de mercado risco livre, né? E a taxa de retorno de uma aplicação livre de riscos, né, que é complemento do anterior, né, que vocês sabem que tem algumas aplicações que o risco é menor do que você aplicar numa empresa, né? Tal como no mercado financeiro, comprar ações tem uma oscilação, ao passo que quando você compra tesouro, né, eventualmente um dividendo, apesar do dividendo ele ser dívida da empresa, você compra, a empresa ela precisa se financiar. Ela, se ela for no banco, ela vai conseguir um juro, por exemplo, de 10, né? E daí ela fala, cara, no banco estão pedindo 10, né? E eu vou lançar um debênture, que é um título de dívida, né? E daí dividendo, eu falei dividendo, mas eu falei queria falar debênture, tá? Debênture, uma empresa, um CDB, né? E daí ela vai promete pagar 5. Geralmente é maior do que o tesouro, maior do que a poupança, né? O CDB de um banco, o debênture de um banco. Ele é maior que o tesouro, maior que a poupança. Qual que é o medo? O medo é que o risco é a empresa, né? Diferente, por exemplo, que o tesouro, que o risco é o país, né? Então é praticamente impossível de quebrar, né? E a poupança tem as desvantagens, né? É mentira esse negócio que diz que a poupança é risco zero. Não existe nada que é risco zero. Entende? Tudo tem risco, tá? Mesmo a poupança. Eu, inclusive, sou da opinião que o tesouro é mais seguro do que a poupança. Porque a poupança ela não necessariamente é garantida pelo governo. Tem uma fração lá que é garantida. Mas tem o risco do banco quebrar, né? E daí um abraço, né? Já o tesouro não, é o país quebrar. E o país, ele dificilmente vai quebrar porque ele pode imprimir dinheiro, sabe? Então, o dinheiro vai perder valor, né? Por causa da inflação, vai detonar aquele valor, né? O que, na verdade, seria mais seguro de tudo, inclusive com relação aos títulos, seria talvez propriedade, né, de bens, de terreno, essas coisas. Isso é o risco é inclusive menor do que o tesouro, né?
desde que você também não perca a sua propriedade, né? Então, se for chegar no fim das contas, existe risco em todo tipo. Mesmo ouro, se você pegar e colocar um cofre e colocar ouro dentro do cofre, né? Porque você não quer deixar dinheiro no banco, os bancos estão quebrando, está no momento de crise, né? Pandemia, vai que o calote que os bancos estão dando, que os correntistas estão dando nos cartões de crédito e quebra o banco. E você tem uma aplicação no banco lá, né? E aí, o banco quebrou. Então, ao final das contas, comprar ouro e colocar no cofre faz algum sentido nesse ponto, né? Mas existe roubo, entendeu? Então o ouro ainda tem esse outro detalhe, né? Sabe que você está guardando ouro em casa. Vamos lá. Então, vamos lá para um dos primeiros exemplos, né, que é o modelo de precificação dos ativos. Avaliarem o impacto do risco e do retorno dos ativos. Legal? Então essa é uma fórmula, pessoal. Fica tranquilo que não é um bicho de sete cabeças. Vamos ver junto. Taxa adequada ao risco dos ativos. Vamos o risco lá de eu tá com esse negócio, né? O que eu tenho que considerar? É igual, essa taxa é igual à taxa livre de risco, que nós já sabemos, taxa livre de risco, nós consideramos a taxa do tesouro, né? Que é o mais seguro de todos, né? Que paga uma remuneração melhor que a poupança, inclusive. Né? Se o país ele não tivesse dívida, não tivesse mais receita que despesa, certamente talvez ele não precisasse emitir títulos à dívida, né? Porque ele consegue pagar todas as despesas com, com a receita, né? Com os impostos. Daí provavelmente o país não emitiria dívida, então não emitiria tesouro, né? E daí talvez a gente adotasse como taxa livre de risco poupança ou CDB. Mas aqui no Brasil e em todos os outros lugares, né? A taxa livre de risco geralmente é a taxa de juros da remuneração das dívidas do governo. Tá? Beta, lembra na aula passada que nós falamos do beta? Né? O beta o que é? Né? A empresa ela não é sozinha, ela está dentro de um contexto, né? Um contexto de um país, né? De algum setor, esses detalhes. Tá? Então, isso daí tem que ser usado para calcular o beta. A gente não vai calcular o beta, porque isso daí é muito complicado, né? Então eu vou já explicar como que a gente vê o beta, né? E retorno esperado pelo mercado, né? Quanto o mercado esperaria para esse negócio, né? Quanto que os sócios gostariam de receber, enfim. Aqui, ó, beta, pessoal. Como eu já disse, né? Tem é, é, no caso, a empresa ela tem um risco dela que não é só o risco financeiro dela, né, de vender, o risco operacional, mas ela tem um risco do fato do país que ela está, do setor que ela está, né, e tem um professor que é o papa da avaliação de empresas, né, do valuation, que é o professor da Modaran, lá dos Estados Unidos. Só no site dele, que eu deixei aqui para vocês verem, né, que eu entrei com mais detalhes na aula, vocês podem consultar lá ele mesmo, pelo ser a autoridade máxima do mundo lá, o papa do negócio, entendeu? Como que eu vou discutir com ele? Então, ele já calcula o beta de tanto das empresas de países de primeiro mundo quanto de mercados emergentes, né? E daí ele considera os principais mercados emergentes para calcular o beta de diversos setores, né? Então, quando você faz uma avaliação, usar o beta do professor da Modaran dá até um pouco mais de credibilidade do que se você for calcular o beta, entende? Porque eles têm tradição nisso, já são testados, né, em várias ocasiões, em cases, né, que eles adotaram para avaliar a empresa. Então é sugerido que você, quando porventura tivesse uma avaliação, utilize o beta do professor da Modaran. Tá, mas nada impede que depois, eventualmente no futuro, vocês vão atrás de como que calcula esse índice e queiram calcular por causa de alguma particularidade que está acontecendo no, no país naquela ocasião que, de certa forma, talvez não reflita a realidade do mercado emergente, como que é o Brasil, tá? Mas no geral, o pessoal usa a taxa do Damodaran. Vamos lá aqui para nossa planilha, tá? Esse aqui é um primeiro exemplo, eu peguei o balanço e o resultado que a gente já estava vendo já dos exemplos anteriores, tá? Vamos fazer o CAPM então, que é aquela primeira que a gente está vendo. Taxa livre de risco Selic, né? A professora Selic caiu, enfim, é porque essa aula aqui é anterior, né? E para ficar em sintonia com a nossa aula eu mantive para hoje, tá? Juro que o banco quer esse juro. Então, terceiro, eventual empréstimo, o banco está querendo esse juro aqui. Tá? Os sócios querem ao menos 5%. Né? Lembra que o sócio ele quer isso daqui acima da taxa livre de risco. Né? Então, quando você fala quanto que o sócio quer, pessoal, o custo de oportunidade do sócio é a taxa livre de risco. Né? Então, ele quer
acima disso. Ele quer 5 em cima disso, né? Que fica um valor superior, inclusive, que os bancos, né? O beta, se você for lá no professor da Modaran, eu peguei um exemplo de bebidas, setor de bebidas, né? É esse daqui para mercados emergentes. O cálculo, lembra? Bem simples, né? A taxa de retorno é igual taxa livre de risco mais, né, o beta vezes a remuneração total que os sócios querem, menos a taxa livre de risco, que é tal como se fosse os 5%. Tá? E você vai chegar nessa taxa, só um segundo, que nós temos aqui, taxa adequada ao risco do portfólio. Né? Essa é o risco, né, o mínimo que teria que pagar para poder trazer esse valor a valor presente. Né? Esse é o valor adequado para você considerar uma taxa de desconto para projetar ele e trazer a valor presente. Tá? De acordo com o que a gente viu na outra aula, como que eu faço para trazer para valor presente. Pode usar esse valor. Beleza? E vamos para o nosso custo ponderado, né? Média ponderada do capital. CMPC, QE, ED, QD. O que é isso aqui? QE, QD? Vamos ver. É simples. Taxa esperada pelos acionistas, né? Esse primeiro. O que ele considera, pessoal? Valor total dos acionistas, que é o nosso PL, valor da dívida, que é o valor dos terceiros, né? Então, olha só o que ele faz. Taxa esperada pelo acionista, deu o valor de sócios sobre a somatória das dívidas, né? De todo o passivo. Tá? Mais, daí é o inverso. Né? Taxa de juros da dívida, né, que é o que os bancos estão esperando, que os fornecedores estão esperando. Aqui tem a taxa de alíquota do tributo, que é o T. Né? Então, o que os bancos estão esperando, menos o tributo, e aqui é o inverso, a dívida sobre o valor total. Percebo que ele é uma média ponderada, aqui ele considera o que os sócios querem, aqui o que a dívida. E daí ele considera também o juro dos dois. Então ele fica uma média ponderada. Tá? Vamos lá para a nossa fórmula. Como que nós fizemos? Não tem muito segredo, né? O primeiro cenário vocês já sabem, chegamos no QE. QD, que os bancos querem, que é a mesma. Indo no balanço lá, eu vou ver que o capital social, lá, o patrimônio líquido é esse, e as dívidas são esse. Tributos 34, mas é a CSL e IR, isso aí, pessoal. Aqui no Brasil a gente optou por dividir o negócio, mas esse negócio é padrão. Nos outros países é um tributo só, tá? É imposto de renda. É aqui que a gente tem essas 9 horas, tem que ficar criando infinitos tributos para a mesma base, só para confundir, né? É só seguir a fórmula, né? Pega lá o QE, né, se você for ver aqui na nossa linha, abre o valor do passivo, do patrimônio líquido, somatório da dívida, né? O valor que os bancos querem, né? Mais o valor que os bancos querem, menos a taxa de impostos. Né? Agora aqui eu pego a dívida sobre a dívida total e Enter. Olha, ela deu um valor um pouquinho diferente para você trazer para o valor presente. 4,23 e aqui deu 3,81. Qual que eu vou usar? Pô, vai usar aquela que for melhor para você, né? Lembra que eu falei que a avaliação é uma coisa que é uma discussão, né? Então você vai lá e vai tentar convencer o cara, olha, se você vai receber isso, eu sugiro você usar um valor menor. Agora, se você tiver que pagar, usa o valor menor, né? Então, né? Então você tem que ver aquilo que é o melhor cenário para você. Se você vai receber, aquilo que der o maior retorno. Se você vai ter que pagar, pessoal, bate com os pés junto na assembleia lá dos caras que tá vendendo, né? Que você tem que considerar aquilo que dá o resultado menor por causa disso e aquilo que você vai achar as justificativas, porque vocês são fera pra caramba na avaliação da empresa. Legal, pessoal? Então fechou a nossa aulinha. Até mais.